Hello, English Lovers! Tudo bom com vocês? Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula. A gente já teve uma aula na segunda-feira, onde eu te mostrei o que não vai te ajudar a ganhar ou melhorar a sua fluência em inglês. Se caso você ainda não assistiu, pessoa, pausa essa aula agora e dá uma olhada lá, porque foi, chuchu. Eu compartilhei um montão de coisas com vocês que talvez vocês acreditavam que te ajudava a ganhar a fluência, mas na verdade não te ajuda. E hoje, o que a gente vai fazer, pessoa? Bom, hoje eu vou te contar o que te ajuda, de fato, a você melhorar a sua fluência aí em inglês. Tá pronto, pessoal? Tá pronto? Eu tô pronto. Nasci pronto, gente. Tô brincando, nasci pronto nada. Mas antes de eu começar, deixa eu te contar aqui. Pra quem ainda não assistiu a primeira aula, né? Eu fiz um vídeo, gente, com alguns dos nossos alunos do nosso curso de Aprenda Inglês Cantando, e eu recebi tantos comentários fofos sobre esse vídeo que eu decidi compartilhar ele de novo com vocês hoje, tá bom? Então, olha só que top, gente. Olha que orgulho desses alunos, gente. Ó, eu chorei 10 vezes assistindo isso já. Dá uma olhada. Check this out. It must have been love, but it's over now. Lay a whisper on my pillow, leave the winter on the ground. I wake up lonely, there's air of silence in the bedroom and all around. Touch me now, I close my eyes and dream away. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. From the moment we touched till the time had run out. Make believing we're together, then shattered by your heart, raining outside. I turn to water like a teardrop in your palm, and it's hard. Winter stay, I dream away. It must have been love, but it's over now. We are lost that I wanted, now I leave me without. It must have been love, but it's over now. It's where the water flows, it's where the wind blows. Fala a verdade, gente. Top demais, não é? E não fica aí você pensando, não, que a gente que faz o curso faz um tempão, porque essa foi a primeira música que eles aprenderam esse ano. Ano passado, a gente tinha feito uma música que foi Imagine, e a primeira música que a gente fez esse ano foi It Must Have Been Love, essa aí que eles gravaram aí pra vocês verem, coisa mais linda. E às vezes a gente tem aquela vozinha na nossa cabeça chata, falando um monte de besteira pra gente, que a gente já passou da idade pra aprender uma coisa, que a gente pode ter outras prioridades, que alguém tá precisando da gente, não dá tempo pra gente investir nisso agora, mesmo a gente dedicado aí a vida nossa inteira para as pessoas queridas que estão do nosso lado. Essa voz às vezes fica falando, ai, não acompanho o curso online, a tecnologia é muito difícil, mas um monte de besteira aí que a mente da gente fica falando com a gente, porque na verdade ela tá com medo de tentar. Mas, gente, imagina se esses alunos aí que vocês acabaram de ver tivessem acreditado nessa voz chata, que também estava na cabeça deles. Olha quanta coisa eles tinham perdido, quantos momentos felizes aí, super legais que a gente passa junto nas nossas aulas ao vivo, e eles nunca iam ter experienciado isso. Ainda bem, né? Pra mim e pra eles, porque eles trazem um monte de alegria aí pra mim, compartilhando o tempo deles comigo, que eles não escutaram essa voz, eles mergulharam comigo aí junto pra aprender inglês com música de uma forma super eficiente, super divertida, e tão cada vez mais felizes cada dia. Como é que você sabe, teacher, que eles estão mais felizes? Porque eles me contam, gente. E você pode pensar também que é bom demais pra ser verdade, mas olha só esse monte de mensagem que eu separei aqui pra compartilhar um pouquinho com vocês as mensagens deles. A gente tem aula frequentemente
fluentemente pelo Zoom e eu consigo ouvir deles, né, o que eles têm pra me contar, as dúvidas, os comentários, as piadas, os momentos de descontração que a gente tem nas nossas aulas. E a gente também tem um grupo, né? Então, nesse grupo já dá pra perceber quantos amigos eles fizeram dentro dos nossos grupos aí, com os mesmos interesses, às vezes pessoas que moram na mesma cidade, na mesma faixa etária. Só alegria, gente, é uma delícia. Bom, pessoal, e pra você que tava aqui comigo na última aula, vamos dar uma revisada rapidinho os pontos principais? Bora! E você que não tava comigo, pessoal, ou que assistiu a primeira aula meio correndo, eu vou aterrizar você nessa aula então, tá bom? Então, bora lá. Bom, eu expliquei pra vocês que escutar a explicação de um tópico gramatical não vai melhorar a sua fluência em inglês. Ela pode organizar melhor seus pensamentos, o que é um outro passo para aprender, mas isso não vai fazer você falar inglês mais fluentemente, tá bom? Vocês viram também que fazer exercícios gramaticais escritos também não vai melhorar a sua fluência. A gente aprende a falar como, gente? Falando. Da mesma forma que escutar uma explicação vai ajudar você a organizar as ideias aí, a função dos exercícios gramaticais também é essa. A gente tem que lembrar que a gente tem 4 habilidades em inglês. Quais são? Leitura, compreensão auditiva, escrita e fala. Então, depende da atividade que a gente estiver fazendo, eu vou desenvolver mais uma ou outra habilidade, entendeu? Eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouquinho pra vocês, tá bom? Eu contei pra vocês também que memorizar uma lista de palavras não vai fazer você falar inglês. Senão, não precisaria nem de metodologia, né, gente? Era só decorar um dicionário aí. Tem um monte de editor investindo milhões em metodologia de inglês, seria inútil, né? Então, ó, nem vou comentar mais sobre isso, tá bom? Você aprendeu comigo também que traduzir um texto de inglês para português ou traduzir uma música não vai deixar você mais fluente. Mais ou menos pela mesma razão que eu te falei sobre escutar a explicação de uma gramática ou fazer exercícios escritos, tá bom? Lembra, a gente aprende a falar falando. Muito bem. Ó, o que vocês têm que pensar? Que falar inglês é uma habilidade, como eu dei um exemplo, lembra? Andar de bicicleta. Não adianta saber onde que tem que colocar o pé no pedal, gente. Tem que andar até não cair, né? Com o inglês é mais ou menos a mesma coisa. Você vai aprender a fazer fazendo. E tem várias formas muito mais eficientes aí que a música pode te ajudar em inglês. E eu já vou falar também um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Você entendeu também, pessoa, que ouvir uma música, mesmo quando você tá fazendo uma outra atividade, não vai deixar ninguém fluente. Senão, era só ligar a televisão lá o dia inteiro num canal americano ou inglês e pronto. Tava todo mundo falando inglês fluentemente. Mas é óbvio que não é assim, né, gente? Além disso, o que mais que eu te ensinei? Eu te ensinei que a música te ajuda em vários aspectos, como percepção de sons diferentes dos sons que a gente tem em português, ajuda você a memorizar melhor também as palavras e as estruturas que tem numa música, porque você fica voltando na música em vários momentos, lembra? É super importante também a música para motivação. Eu falei para vocês, brinquei ainda, né, que eu nunca vi ninguém cantando triste, né? A não ser que tá abraçando lá a sofrência do sertanejo, sofrendo pra caramba. Mas não é o caso, né, gente? A música também eu mostrei pra vocês que vai te ajudar a melhorar seu vocabulário e te ajuda a guardar as frases prontas, tipo What's Going On, lembra lá que eu falei da música? Se for trabalhada da forma correta. É muito importante que vocês entendam isso, tá, gente? Não adianta tentar aprender inglês com música sem uma metodologia eficiente por trás, tá bom? Você pode até aprender um pouquinho, mas muito longe do que tudo que a música pode te dar ali e te oferecer pra você melhorar a tua fluência em inglês, tá bom? E hoje, pessoal, o que eu tô fazendo aqui? Bom, eu vim te contar o que você precisa, então, pra ganhar fluência. Você já sabe o que não precisa. Vamos ver o que precisa, né? Vamos entender como é que funciona? Bora! Bom, pausa o vídeo se você precisar, pega a tua água, teu chocolate, tua pipoca, o que você quiser e bora prestar atenção na teacher, tá bom? Então bora lá, tomar uma água. Ó, lembrando que se você tiver alguma dúvida, pessoa, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão, juro juradinho, de responder tudo que vocês me perguntarem de dúvida sobre a aula, tá bom? Combinado? Dessa e das outras aulas dessa semana também, tá bom? Então, por favor, coloca aí nos comentários, tá bom? Então, bora lá! Bom, pergunta que não quer calar. O que eu preciso para ajudar a ganhar fluência em inglês? Essa é uma pergunta que todo mundo quer a resposta. Então, vamos destrinchar essa resposta aí. Bom, primeiro passo, qual que é? Você precisa perceber, pessoa, que o conteúdo existe. Por exemplo, em português, existe 8 sons de vogais em português. Por exemplo, A, E, I, O e U. Em inglês, gente, tem pelo menos 15 sons de vogais, dependendo do jeito que a gente divide isso. Como assim, teacher? Então,
se eu não perceber quando os nativos falam que eles usam esses sons diferentes de português e que eles juntam todos esses sons e esses sons saem diferente do que quando a gente lê ou pronuncia as palavras isoladamente, eu não tenho como entender quando o nativo tá falando comigo, gente. Não tenho o que eu fazer. E muito menos falar fluentemente, porque eu não consigo juntar esses sons. Porque eu nem consegui perceber o que eles estão fazendo para juntar esses sons. Por exemplo, primeiro em português para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, eu tô dando aula para um americano e tô ensinando português para ele, tá bom? Ele começou a fazer jiu-jitsu, se interessou por português e aí foi. Então, e eu uso muito, óbvio, né, a música para ensinar português para eles nas aulas, né? Aí eu tava lá, trabalhando uma música, sabe? Tocando em frente do Almir Sater, sabe? Aquela, ando devagar porque já tive pressa e leva esse sorriso porque já chorei demais, sabe, né? Então, aí tinha uma frase, tá escrito assim, de que muito pouco eu sei. Sabe como a gente fala isso, gente? De que muito pouco eu sei. Juro que a gente fala assim. Nenhum brasileiro que eu conheço falaria de que muito pouco eu sei. Tem várias. Eu tava trabalhando esses dias, sabe aquela? No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Sabe Zé Camargo, Luciano? Ele gosta de sertanejo, gente. Aí tinha a frase assim, sempre onde estiver, sabe? Sabe como a gente pronuncia isso, gente? Sempre onde estiver. Tem como a pessoa entender isso, gente? Se ela não souber juntar os sons? Não tem como ele entender. E o mesmo em inglês, claro. Olha só a frase. Se eu ler cada palavra que tá escrito aqui, fica assim, I need to call her. Mas quando eu tô falando inglês, gente, ou quando qualquer nativo tá falando inglês, ninguém vai falar assim. A gente vai falar, I need to call her. Tá vendo? Se eu não entender por que I need to call her vira I need to call her, não tem como entender. E muito menos eu falar fluentemente. Então, eu tenho que perceber que alguma coisa aconteceu aí e a pronúncia vai virar I need to call her. Por isso que não adianta você só ficar escutando música, porque a sua mente, provavelmente, o que ela vai fazer é tentar pronunciar o que você está ouvindo, passando por um filtro dos sons em português que já existem para você. Entendeu, pessoa? Então, não vai dar certo, né? Resumindo, eu tenho que aprender a fazer isso para eu conseguir atingir um grau de fluência. E eu tenho que aprender a fazer isso com alguém que saiba como fazer isso, senão também não adianta nada, né? E depois disso, eu tenho que praticar da forma correta. Como assim, teacher? Da forma correta. Bom, para eu conseguir memorizar alguma coisa, eu tenho que voltar na memória do que eu fui exposto. Por exemplo, eu comecei a falar um pouquinho disso para vocês ontem, lembra? Eu te ensino todas essas junções, por exemplo. Por que acontece, quando acontece, o que você tem que fazer para pronunciar dessa forma, blá, blá, blá. Explico tudinho. Com a explicação, você pode até ter entendido o que fazer, mas não memorizado e nem conseguido fazer. Então, o que eu tenho que fazer para memorizar? Eu tenho que voltar naquela informação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já tive 44 aniversários, gente, eu sei, parece ter uns 20. Não, né? Tô brincando. Quantos desses aniversários eu me lembro, gente? Pouquíssimos, mas tem um aniversário, gente, que eu nunca esqueço, que foi meu aniversário de 15 anos. E eu nem tive uma festa, assim, decente, porque eu fui pra Disney, como eu já contei pra vocês aí umas outras vezes. Quem me conhece mais tempo sabe a história aí da Disney. Nesse aniversário, eu ganhei, gente, um buquê de flores de uma pessoa muito, mas muito especial na minha vida. Aí, toda vez que eu queria me sentir feliz, o que eu fazia? Eu voltava nessa memória. Então, eu já visitei essa memória desse aniversário específico umas trocentas vezes na minha cabeça, no mínimo. Gente, isso foi há 29 anos atrás. Ou seja, pela lógica, era pra eu lembrar do meu aniversário do ano passado com muito mais nitidez do que com o meu aniversário que aconteceu há 29 anos atrás, não era? Só que não. Por que isso acontece? Porque no ano passado não aconteceu nada demais no meu aniversário. Eu nem lembro do que aconteceu. Nada que fizesse eu voltar na memória do aniversário do ano passado. Então, essa memória, se foi. Mas a informação, óbvio, que é revisitada, permanece presente pra gente. E tem uma lógica nisso, gente, óbvio. A minha mente entende o quê? Se a Ariane volta nessa memória, ela precisa dessa memória. Então, vamos deixar essa memória disponível para essa pessoa. Mas a outra que ela não usa, vamos abrir espaço, porque essa pessoa aí já deve ter um monte de coisa para lembrar, entenderam? Então, é mais ou menos isso que funciona. A memória deixa disponível aquilo que você revisita, porque
porque provavelmente você vai precisar usar de novo. E com o inglês é a mesma coisa. Se você não volta naquilo que você foi exposto, pessoa, não tem como você guardar. É humanamente impossível. Mas a música tem isso de incrível, né, gente? Além de 1 milhão de outras coisas aí que a música tem pra ajudar a gente a ganhar fluência em inglês. Por quê? Quando você gosta da música, o que você faz? Eu, pelo menos, eu acho que você é a mesma coisa. A gente escuta zilhões de vezes. Consequentemente, a gente volta na memória, ativando vocabulário, pronúncia, estrutura gramatical, tudo que aquela música tem, né, 1 milhão de vezes. É bem lógico se a gente parar pra pensar, não é? Então, pessoal, agora você já sabe. Não adianta você ver um conteúdo e deixar ele pra lá e nem estudar só no dia seguinte. Por quê? Porque um conhecimento fresco que a gente acabou de ser exposto, ela fica estocado no que a gente chama de memória de curto prazo. Essa informação fica disponível por pouco tempo. Não sei se vocês lembram. Lembra um jogo que a gente jogava quando era criança? Chamava Genius. Eu vou colocar a foto dele aqui pra vocês verem. Lembra disso? Alguém já jogou? Se já jogou, coloca aí pra mim também. Conta aí pra mim no chat, tá bom? Vocês lembram como que era? A gente ouvia um som e uma cor piscava. Aí você ia apertando o botão que tinha aquela cor, lembra? Primeiro um som só, depois 2 sons só, daí 3 e assim por diante, né? Até a gente errar eventualmente, porque todo mundo errava uma hora. Por que todo mundo errava uma hora? Porque a gente tem um limite de informação que a gente consegue guardar na memória de curto prazo. É humano isso, tá bom? E se qualquer pessoa te perguntasse a sequência de que você tinha acabado de fazer 5 minutos depois, você não tinha a menor ideia daquela sequência. Por quê? Porque você é ruim de memória, pessoa? Claro que não! Não é por causa disso, senão todo mundo ia ser ruim de memória, porque todo mundo acaba errando o Genius numa hora, né? Mas por quê? Porque aquela informação ficou estocada na tua memória de curto prazo, tá bom? Mas, gente, Deus ia dar uma bola fora dessa, tipo, deixar a gente só com uma memória de curto prazo, tudo perfeitinho do jeito que é, né? As coisas fluindo, todo jeito que foi, a gente só com uma memória zoada. Não ia, né, gente? Não ia, né, gente? Então, o que a gente tem também? A gente tem um outro tipo de memória, pessoa, que é o que a gente chama de memória de longo prazo. Como o próprio nome dela já diz, ela não se perde, ela fica disponível por mais tempo, tá bom? E como que a gente faz para guardar o conteúdo que a gente é exposto e trazer ele da memória de curto prazo e mandar ela para a memória de longo prazo? Bom, para a gente conseguir fazer que o conteúdo da nossa memória de curto prazo passe para nossa memória de longo prazo, a gente tem que voltar naquela memória com espaçamentos que eu chamo de espaçamentos coerentes. Como assim? Lembram lá do meu aniversário de 15 anos? Bom, eu fiquei lembrando dele só quando eu tinha 15 anos? Não, gente, passava dias, eu voltava naquela memória, e assim até hoje. Por isso que eu lembro de detalhes daquele dia, entendeu? Porque eles estão ativos em mim, e a minha mente vê que eu sempre uso essa informação, então não deixa ela apagar. Eu sempre falo que uma mente saudável é uma mente que esquece. Gente, tudo isso quem fala não sou eu não, tá bom? São coisas que eu li, estudei e vou trazendo aí, compartilhando tudo que eu aprendi com vocês, tá bom, gente? Eu não inventei nada. E o que mais que a gente esquece? A gente esquece que a gente não tá usando, gente. Que não é útil, né? E como que a música me ajuda com tudo isso? E como isso me traz fluência, teacher? O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, é o seguinte, eu só tenho fluência, presta atenção agora, quando eu tenho disponível aquilo que eu preciso usar. Quando eu tenho que desprender processamento mental, cai minha fluência. Como assim, teacher? Explica mais claro isso, pessoa, que eu não tô entendendo. Processamento mental, desprender processamento é o seguinte, ó, tipo assim. Quando você tá falando de um assunto que você não domina muito, o que você faz, sem perceber? Você começa a falar mais devagar. Em português mesmo, tá bom? Não tô falando nada de inglês agora. Vamos dizer que você tem que explicar lá um conteúdo em português. Você não domina muito, você diminui a velocidade. Tá vendo o que aconteceu? Você teve que buscar mais informação que não estava tão automática para você. Então, você precisa de mais tempo para processar e montar essa ideia antes de entregar isso para a pessoa, ou seja, antes de falar. Isso mostra que você perdeu fluência no seu próprio idioma, porque teve mais processamento mental. Agora, quando você tem que explicar, por exemplo, o que você já explicou um montão de vezes, não sei, né? Falar pro teu filho escovar o dente, tô brincando, qualquer outra coisa. Você não precisa pensar no que você tá falando. Por quê? Você não precisa de processamento mental para isso. Então, a informação tá ali disponível para você usar e você não perde fluência. Aquilo ali vai fluir, aí fica fluido, com fluência, porque você tem disponível aquela informação de bate pronto. Entenderam, gente? E a música? O
que a música tem a ver com isso? Bom, como eu te disse, você já sabe por experiência própria, tenho certeza. Quando você gosta da música, o que você faz? Escuta um montão de vezes. Consequentemente, você volta na memória, ativando vocabulário, pronúncia, estrutura gramatical, tudo aquilo que eu já expliquei pra você e levando essa informação pra sua memória de longo prazo, porque você fica visitando aquela memória, né, aquela informação em momentos diferentes na tua vida e isso vai começar a ficar disponível pra você usar fluentemente quando você precisar dela. Top, né, gente? Fala a verdade. Eu acho lindo isso. Eu amo essa explicação. Porque, quando eu descobri isso, meu mundo mudou. Sério, juro. Tanto pra ensinar quanto pra aprender as coisas. Por isso que muita metodologia de inglês, gente, acaba também não funcionando. E o aluno, às vezes, acha que o problema é com ele. Quando, na verdade, não foi. O curso que, às vezes, o aluno estava fazendo nesse momento acabou não proporcionando uma quantidade suficiente de oportunidade para esse aluno voltar lá na memória e conseguir trazer o conhecimento para a memória de longo prazo, entendeu? E a última coisa agora, mas não menos importante, tá bom? Bom, é o seguinte, a gente tem que perceber que em línguas a gente tem 4 principais habilidades, que é leitura, compreensão auditiva. Compreensão auditiva é quando a gente entende quando alguém tá falando com a gente, tá bom? Escrita e fala, são 4 habilidades distintas. Quando eu tô me referindo à fluência nesse nosso evento de agora, eu tô falando sobre a fluência na fala, tá bom? Mas eu posso também fazer qualquer uma das habilidades com fluência ou não. Por exemplo, quando eu falo de fluência, é fazer a ação de uma forma fluida, lembra? Sem estar truncada. Tá bom? Quando eu tô lendo um livro, na cabeça mesmo, sem ter que falar o que tá escrito no livro, sabe? Se eu pegar o livro com um vocabulário ou uma escrita muito difícil, gente, mesmo em português, eu não vou ter fluência na leitura. Já aconteceu isso com vocês? Ou seja, eu vou ter que ficar parando, voltando, lendo de novo, tá vendo? A mesma coisa acontece pra ouvir, pra escrever ou pra falar. Mas, de novo, o que eu tô falando nesse evento é fluência na fala, tá bom? Que é a habilidade mais difícil entre essas 4 que eu mencionei aí pra vocês, de leitura, compreensão auditiva, escrita e fala, tá bom? Por quê? Olha agora que interessante. Quando eu leio, gente, eu não tô produzindo nada. Eu só tô recebendo a mensagem que foi produzida por alguém e eu processo lá aquela informação, mas sem eu produzir conteúdo. Outra questão importante para você entender é que quando eu tô lendo, eu não preciso ser dinâmico, ou seja, eu tenho todo o tempo do mundo que eu quiser e eu precisar para processar aquela informação. Bom, e como que eu melhoro minha fluência em leitura, gente? Lendo, né? E o listening, que é a habilidade de entender quando alguém fala inglês com a gente. Bom, em listening, eu também, vamos parar pra pensar, a gente não tá produzindo nada, né? A gente só tá recebendo ali a informação que chega até a gente. Mas tem uma grande diferença. Quando eu tô ouvindo, eu não tenho tempo pra processar aquilo ali. Eu tenho que processar ao mesmo tempo que a informação tá chegando pra mim, né? Então acaba ficando mais difícil. O que vocês acham que é mais fácil para vocês conseguirem fazer? Entender quando alguém tá falando com vocês em inglês ou ler quando vocês têm algum conteúdo em inglês na frente de vocês? Ler, né? Porque ele demanda menos esforço, certo? Para entender quando alguém tá falando, eu preciso de um certo dinamismo, o que demanda mais processamento mental, como eu falei, e acaba caindo minha fluência. Então, pela ordem natural, primeiro você vai conseguir ficar fluente em leitura antes de ficar fluente em listening. Bom, e como que eu melhoro a minha fluência em compreensão auditiva, teacher? Adivinha, pessoa? Praticando listening, onde a música tem um papel chuchu, fundamental de novo, né? E a próxima habilidade que eu vou explicar pra vocês, que é de escrita, que é writing, né? Então, pensa comigo. Quando eu escrevo, eu produzo ou recebo informação? Produzo, isso aí. Mas eu preciso ser dinâmico ou não preciso de dinamismo? Não preciso de dinamismo, igual quando eu tô lendo, né? Então eu tenho tempo para processar, para criar o que eu tenho que escrever ou o que eu quero escrever. Então, ela demanda bastante processamento mental, uma vez que eu preciso produzir alguma coisa, mas acaba sendo, de outra forma, não dinâmico, né? Mas mesmo assim acaba ficando mais difícil do que ler, porque ler eu não tenho que nem processar com rapidez e nem produzir nada. E como que eu melhoro minha escrita, gente? Pense em redação, quando a gente tem que escrever a redação. O que a gente teve que fazer para melhorar a nossa redação? A gente teve que ler, óbvio, né, como secundário, mas não adiantava a gente só ler se a gente não colocasse ali a mão na massa, quer dizer, né, colocasse o lápis e a caneta no papel e começasse a escrever, não é? Então, eu melhoro a minha escrita, principalmente, óbvio, escrevendo, tá vendo? Cada habilidade você melhora fazendo a habilidade em si. E a última, gente, que é o nosso objetivo aqui nessa nossa semana. A última, pessoal, é a minha paixão, né? Que foi a área que eu defendi no meu mestrado, que é a nossa fala. Então, bora pensar.
que tá acabando, tá bom? Tá acabando, é a última. Na fala, você produz ou recebe informação? Produz, muito bem. É complexo, exige pra caramba o nosso processamento cognitivo, né? E eu tenho uma atitude dinâmica ou passiva? Ou seja, eu tenho tempo para lidar com isso, ou enquanto eu tô pensando na informação, eu já tô entregando a informação que eu recebi. Ou seja, é uma loucura. Eu sou super dinâmica quando eu falo, né? O que torna a nossa habilidade de falar a mais complexa das 4. Ó, eu fiz um resumão aqui embaixo, tá vendo? Para vocês acompanharem, para vocês verem qual que é o grau de complexidade da fala. Então, criatura, é normal que você consiga ler, mas ainda não consiga falar. Você só não chegou lá ainda, tá? Mas você tá no caminho. Só tem uma coisa que você não pode fazer. Você não pode parar antes. Porque senão, você não vai chegar lá, pessoa. Nunca! E tem uma outra coisa que é tão importante ou mais importante do que isso. O que é? Se eu não trabalhar a habilidade de fala da maneira correta, que facilite de fato para que eu consiga falar, eu também não vou conseguir falar nunca. Por isso que todo o processo, gente, tem que ser feito com uma metodologia que eu fico batendo na tecla aqui com vocês, coerente, porque senão, amigo, vai ficar realmente muito difícil de você conseguir falar, tá bom? Agora pra gente fechar. E como é que eu vou aprender a falar, pessoa? Falando, óbvio, é claro que quando eu ouço secundariamente também vai me ajudar, mas eu não vou aprender a falar se eu ficar só escutando. Eu tenho que falar para aprender a falar, né? E onde que a música entra nisso, gente? Em 100%, né? Porque não tem como se aprender inglês com música sem falar e sem cantar aqui junto com a teacher e sem se divertir aqui junto com a teacher também, não é? Bom, e onde que a pessoa aqui quer chegar com tudo isso com vocês, gente? Como vocês puderam ver hoje, para funcionar, tem que ser feito como? Da forma correta. E é isso que eu vou compartilhar com vocês na nossa próxima aula, que vai ser na sexta-feira, e eu quero você aqui comigo, tá bom, pessoal? Eu vou apresentar para vocês uma oportunidade única mesmo. Vocês vão ter uma chance de poder aprender inglês de uma forma eficiente, mas acima de tudo super divertida, usando a música aí como uma ferramenta indispensável, pessoa, para melhorar a sua fluência em inglês. Então, ó, por favor, me ajuda, chama o pessoal, avisa o povo aí que tá querendo aprender inglês, ou ficar mais feliz, ou as duas coisas, que vai ter uma oferta incrível pro pessoal que tiver na nossa próxima aula, que é na sexta-feira. O que mais eu gostaria de te pedir, pessoa? Manda essa aula de hoje também para aquela pessoa que mora no seu coração, sabe aquela pessoa que você ama? Aquela pessoa que você quer ajudar, fazendo essa pessoa mais feliz, ou ajudando ela a exercitar a memória, ou para ela aprender inglês, ou as três coisas, tá bom? Manda também para aquele amigo músico que você tem, que talvez se sinta um pouco desconfortável quando ele tá cantando as músicas em inglês, sabe? E aí ele acaba, às vezes, deixando de cantar as músicas porque não tem tanta segurança aí para aumentar o repertório dele. Me ajuda? Por favor, gente! Ó, lembrando que quem tiver inscrito vai receber o link da nossa próxima aula em primeira mão, tá bom? Ah, mais uma coisa. Lá no meu Insta, gente, tem uma publicação. Tá escrito assim, ó, aula 2 liberada. Você que chegou até aqui, pessoa, por favor, coloca lá pra mim seu maior aprendizado dessa aula. O que você não sabia ainda ou o que você aprendeu comigo. Então, você tem que ir lá no meu perfil, entrar na publicação e escrever nos comentários pra mim. Eu vou olhar todos, juro, jardim, prometo, tá bom? Me conta também o que você achou da aula ou qualquer coisa assim. E ó, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me segue nas redes sociais, porque pode acontecer também, né? Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo com todas as minhas redes sociais. E eu vou deixar aqui no chat também, não sei se eu tô apontando certo se é pra lá ou se é pra cá, mas eu vou deixar aqui no chat também pra você conseguir me seguir nas outras redes. Tem conteúdo incrível lá no Insta que eu tô subindo com muita frequência também. Bom, gente, então acho que é isso aí, né? Então, ó, eu espero por você, então, na nossa próxima aula pra eu conseguir te mostrar como você vai colocar tudo isso que eu te ensinei nessas duas aulas em prática. Lembrando que nessa próxima aula, então, eu vou te apresentar o plano perfeito aí para você aprender inglês de uma forma eficiente e divertida e, óbvio, usando uma música aí como uma ferramenta essencial na sua jornada. E se eu fosse você, pessoa, eu já ia colocar no despertador agora para não esquecer, porque a minha cabeça é de vento para lembrar das coisas que eu tenho que fazer, tá bom? Ó, um beijão para você, fica com Deus e a gente se vê na sexta-feira. Thank you very much. Bye bye, see you, take care.